Oi, gente, tudo bem? Na novela A Gata, de 13 a 17 de novembro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 13 de novembro. Esmeralda coloca como condição para que Paulo se encontre com ela que ele não a exige nada, pois sua família e Mônica não saibam de seus encontros e que ele volte a agir como antes. Paulo aceita as condições de Esmeralda. Ele também deixa uma condição que é para Esmeralda ser como antes e aceitar o que ele lhe pode oferecer. Esmeralda nega e ressalta que não precisa mais mendigar para comer. Os dois não resistem e se beijam. Augusto é chamado pelo advogado Osório para falar sobre os bens que tem que devolver a Fernando Santa Cruz. E o diz que irão a juiz se necessário, pois Fernando tem direitos que devem ser preservados. O advogado Osório diz ao Silencioso que Augusto está assustado. Silencioso responde que assim queria que fosse, pois irá acurralá-lo e depois mandá-lo para a cadeia. Dona Rita tenta convencer Maria a pedir esmola para ela. Augusto se surpreende ao ver uma fotografia de Branca, a esposa de Fernando Santa Cruz, em seu computador. Ao ver sua mãe chorando, Mariano pergunta o que ocorre. Lorena responde que Augusto está com um problema muito grave, pois o protetor de Esmeralda quer o desprestigiar. Mariano diz à mãe que não deve preocupar-se, pois Augusto é um homem honrado, do qual toda a família muito se orgulha. Augusto aponta uma arma para si mesmo, porém, justo nesta hora, aparece Virgínia, que apesar de não ver, sente que algo preocupa Augusto. Ela diz que o ama muito. Garrancho segue usando Inês em seus assaltos. Esmeralda encontra Perla em uma igreja. Esmeralda se preocupa, pois não tem quem consiga cuidar de Perla. Dona Rita se oferece para cuidar da senhora, junto com Maria. Esmeralda aceita. Esmeralda diz a Paulo que será a última vez que se veem, se ele não terminar com Mônica. Paulo diz a Mariano que Esmeralda já não é mais a garota do barranco, que agora é uma mulher fina e elegante, que tem de tudo. Paulo percebe o interesse de Mariano e o questiona se ele sente algo por Esmeralda. O rapaz responde que não. Esmeralda diz ao Silencioso que já não quer seguir com o plano contra Paulo. O Silencioso responde que isso é necessário, pois só assim recuperará o pai de seus filhos. Virgínia diz a Mariano que sua família está se destruindo e Lorena não se dá conta que tanto ela quanto Paulo têm o direito de buscarem sua felicidade. Mariano e Paulo discutem, já que Mariano tenta convencer o irmão a esquecer Esmeralda de uma vez por todas. Paulo responde que não conseguiu esquecer e jamais conseguirá. Lorena ouve a conversa e fica furiosa, afirmando que caso Paulo rompa com Mônica, perderá todos os laços que o unem à sua família, pois nem ela nem Augusto estão dispostos a aceitar Esmeralda. Lorena tenta falar com Paulo e diz que eles são uma família. Paulo responde que, se necessário, renunciará sua família por Esmeralda. Paulo diz que ama Esmeralda. Lorena o esbofeteia. Terça-feira, 14 de novembro. Esmeralda diz a Silencioso que ama Paulo demais e por isso não voltará a sair com ele. Ela diz que sente que Silencioso a usa apenas para concretizar sua vingança. Silencioso responde que deseja muito vingar-se, mas nunca faria nada para machucá-la. Lorena diz a Mônica que Paulo quer romper seu compromisso. Ela recomenda que Mônica não atenda o telefone se ele ligar. Silencioso diz a Esmeralda que Paulo vai voltar para ela. Esmeralda o agradece pelo apoio, mas diz que Paulo não vai deixar seu orgulho e tradição. Dona Rita diz a Perla que vai ajudá-la a se recuperar, começando por aceitar que o que traz em seus braços é uma boneca, e não sua filha. Rita revela a Perla que Esmeralda é filha dela. Esmeralda visita a Perla e encontra a Rita com ela. Ela as presenteia. Rita percebe que Esmeralda está triste e pergunta o que houve, mas a moça desvia o assunto.
A única coisa que Esmeralda diz é que antes tinha tudo e agora não tem nada. Perla diz a Esmeralda que ela está muito bonita e a chama de filha. Esmeralda fica surpresa quando Perla diz que ela é sua filha. Esmeralda pensa que ela está delirando e tenta a acalmar. Ela diz que a considera como uma mãe e que sente muito amor. Depois, a sós, Rita diz a Perla que ela precisa se curar para que Esmeralda acredite que ela é sua mãe. Paulo liga para Esmeralda e diz que não rompeu seu compromisso com Mônica. Esmeralda diz que já está acostumada com a falta de palavra de Paulo. Esmeralda e Paulo brigam, pois ele fala mal dos seus filhos. Rita se sente cada vez mais sozinha. Esmeralda garante a Paulo que ele ainda vai se arrepender de tudo o que está dizendo e que sua vida não será suficiente para pagar por seus pecados. Paulo diz a Esmeralda que ela parece não entender que ele sente ciúmes. Esmeralda chama Paulo de irresponsável e imoral e que a engravidou para depois abandoná-la e que nem sequer liga para seus filhos. Revoltada, ela desliga o telefone e não permite que Paulo diga mais nada. Paulo conta a Mariano sobre a forte discussão que teve com Esmeralda. Mariano diz ao irmão que a única coisa que ele vai ganhar agindo daquele modo é o desprezo de Esmeralda. Esmeralda diz a Mercedes que não vai continuar com o plano do silencioso. Mercedes diz que a apoia. Paulo diz a Mariano que não pode viver sem Esmeralda e que irá atrás dela para pedir perdão e não vai mais depender dos pais. Mariano diz que ele não sabe fazer nada, é um miserável e que vai andar igual a um vagabundo. Ele diz que Paulo o provoca pena e que Esmeralda vai o humilhar. Mariano ressalta que Paulo é covarde, pois aceitou Mônica por despeito e agora vai fazer sofrer-se a rejeitar. Mercedes diz a Damião que vai voltar para sua casa. Paulo tenta procurar emprego, mas não obtém sucesso. Lorena diz a Eugênia que deve adiantar o casamento de Paulo e Mônica. Eugênia diz que não há motivo para adiantar. Damião diz a Silencioso que se não disser a verdade à sua mãe, vai voltar para sua casa com ela. Silencioso conta a Mercedes que Esmeralda é sua filha. Mercedes se surpreende e pede perdão por ter pensado mal. Ela diz ainda que ele deveria confessar isso a Esmeralda, pois a faria muito feliz. Silencioso diz a Mercedes que quando resolver contar a verdade a Esmeralda, o fará em alto e bom som. Centavinho conta para Virgínia sobre a história de Silencioso e que ouviu dizer que o pai dela é o culpado de todas as desgraças que aconteceu com ele. Virgínia fica abalada e diz que seu pai não pode ter feito todo aquele mal. Mercedes volta a convencer Esmeralda para que fiquem na mansão de Silencioso. Mariano mostra para Augusto o jornal com a notícia que Fernando Santa Cruz está abrindo um processo contra ele. Augusto se zanga. Mariano oferece sua ajuda para limpar seu nome, mas Augusto o chama de inútil e alega que não precisa da ajuda de ninguém. Domênico e Lupe veem Centavinho e Virgínia juntos. Mariano diz a Paulo que seu pai tem problemas com o protetor de Esmeralda, Silencioso. Paulo responde que nada que ele diga mudará sua opinião, pois ama Esmeralda e vai lutar por ela. Quarta-feira, 15 de novembro. Mariano revela a Paulo que o pai deles foi o advogado que condenou Fernando à prisão. Ele diz que a situação financeira da família está tensa e que deveria se casar com Mônica. Paulo responde que não se casará com Mônica, pois jamais vai amá-la. Enquanto isso, os pais de Mônica tentam convencer a filha a desistir do casamento com Paulo, já que pensam que a família Martínez Negrete está na ruína. O pai de Mônica diz que Augusto está metido em um problema grave. Mônica responde que só não se casaria com ele caso o rapaz desistisse da relação. De volta para casa, Paulo diz à mãe que vai procurar Mônica. Mariano diz a si mesmo: eu sou mesmo um cara sem perdão, sem valores, sem dignidade. Me desculpe, irmão, por estar te jogando para os braços da mulher de quem você nunca vai encontrar o amor verdadeiro, com quem vai ser infeliz pelo resto de seus dias.
Me perdoa, meu irmão, mas eu também amo Esmeralda, amo tanto mais que você. Não paro de pensar nela dia e noite, dormindo ou acordado. Sinto falta dela e nunca tive a única maneira de me aproximar dela. Da nossa Esmeralda, irmão. Se você construir uma vida com a Mônica, só então quando você estiver casado, vou poder deixar de ver Esmeralda com os olhos de cunhado e poderei a ver como mulher. No dia seguinte, Jacira lê para Esmeralda a notícia sobre o casamento de Paulo Martínez Negrete com Mônica Lizaldi. Esmeralda fica abalada e sofre um desmaio. Jacira se desespera. Paulo diz a Mariano que ele tinha razão e que não vai mais se aproximar de Esmeralda. Mariano fica contente. Esmeralda reage e lamenta o casamento entre Paulo e Mônica. Chorando, Esmeralda pede ao Silencioso que impeça Paulo de se casar com Mônica. Silencioso pede que Esmeralda confie nele. Jacira chama Paulo de covarde, que se casará com Mônica apenas por dinheiro e que não merece o amor de Esmeralda. Paulo enfrenta Jacira e insinua que Esmeralda é amante de seu protetor. Jacira diz que a gata é decente, que tem um pai milionário diferente do dele, que não passa de um rato. Paulo ameaça chamar a polícia se Jacira continuar falando aquelas barbaridades. Jacira diz que não tem medo e o humilha. E de pensar que a gata está sofrendo por alguém como você, fuja, seu covarde, sem vergonha. Dona Rita discute com Inês. Rita passa mal durante a briga, mas Inês pensa que é mentira da avó. Maria chega ao barraco de Inês e a encontra muito mal. Ela vai até o telefone público e conta a Esmeralda o que aconteceu com Rita. Silencioso e Esmeralda vão até o barraco de Rita e chamam uma ambulância. A sós, Silencioso diz a Dona Rita que deve resistir e não dizer nada do que sabe a Esmeralda. Rita é internada no hospital. Augusto dá um cheque a Paulo e diz que faz muito bem em se casar com uma rica herdeira. Paulo responde que não quer o dinheiro de Mônica, pois fará sua própria fortuna. Dona Rita pressente sua morte e decide revelar a Esmeralda que recebeu dinheiro de Augusto para ajudar a separá-la de Paulo. Ela diz ainda que Paulo escreveu várias cartas que ela nunca recebeu, pois a caixa postal era direcionada a Augusto. Esmeralda diz que ela lhe fez muito mal. Dona Rita diz que não quer morrer sem seu perdão. Esmeralda perdoa Dona Rita e diz que Paulo deveria confiar nela e não acreditar no que os outros os disseram. Garibaldo e seu bando seguem usando Inês para cometer roubos. Inês é quase violentada por um homem. Rita diz a Esmeralda que o pai dela está vivo e é um cavalheiro muito elegante, de muita classe. Esmeralda diz que não vê a hora de se encontrar com seu pai e lhe mostrar seus netos. Dona Rita garante a Esmeralda que um dia ela vai se casar com o riquinho. No outro dia, Silencioso diz a Damião que estaria disposto a renunciar sua vingança contra os Martínez Negrete se Augusto lhe jurasse que Paulo não se casaria com Mônica Lizaldi. Mônica e Paulo saem para fazer uma caminhada. Roberto, pai de Mônica, diz a Augusto que não concorda com o casamento entre Paulo e Mônica. Augusto pergunta o motivo. Roberto diz que não quer que sua filha se envolva com o filho de um homem com a moral duvidosa, um ladrão. Augusto fica furioso e Roberto diz que sabe que ele mandou um homem para a cadeia para depois roubar sua fortuna. Augusto diz que ele e todos que estão duvidando dele vão ter que pedir perdão, porque é inocente. Roberto garante a Augusto que se ele for o culpado, vai fazer até o impossível para que Mônica se divorcie de Paulo, pois não tolera ladrões em sua família. Dona Rita, com a ajuda de Jacira, grava um vídeo para Paulo, onde ela confessa tudo o que fez por ordens dos pais dele. Inês foi presa, já que a polícia a pegou durante um assalto. Na frente da mansão, Jacira diz a Paulo que tem algo a lhe dizer e depois disso ele poderá ter mais clareza para decidir se casa-se ou não com Mônica. Mônica tenta pegar o celular de Jacira, mas Paulo o pega antes. Quinta-feira, 16 de novembro. Augusto se queixa com Lorena, pois o pai de Mônica o tratou com muita arrogância.
Lorena e Augusto sabem que o casamento de Paulo com Mônica seria a única salvação para sua família, e a pouca vontade de Paulo em aceitar esse compromisso os desespera. Silencioso telefona para Augusto, diz que precisa falar com ele e o espera em 1 hora. Augusto o chama de cínico porque se atreve a lhe chamar como se fossem amigos. Silencioso diz que, pelo contrário, já que é seu pior inimigo e que vai lhe oferecer uma saída. No vídeo, Rita confessa tudo para Paulo e ele fica chocado. Jacira pergunta o que Paulo fará, pois agora sabe de toda a verdade. Mônica, desolada, pergunta a Paulo se ele vai cancelar o casamento. Paulo responde que está muito confuso e prefere antes falar com Esmeralda. Paulo diz a Esmeralda que viu um vídeo onde Dona Rita confessa que os gêmeos são seus filhos. Esmeralda diz que para Paulo é muito cômodo precisar de um vídeo de uma mulher à beira da morte para acreditar no que ela sempre disse. Esmeralda culpa Paulo por sua falta de confiança e diz que o melhor é que ele siga com seus planos com Mônica. Lorena dá sua palavra para Mônica que Paulo irá se casar com ela. Mônica diz que os filhos de Esmeralda é de Paulo. Lorena se recusa a acreditar que os filhos da gata sejam seus netos. Paulo chega ali e diz a Lorena: "Mãe, precisamos conversar e preciso que pelo menos uma vez na sua vida você não minta para mim." Lorena, hipócrita, diz que Paulo não tem nenhum direito de chamar de mentirosa e que ele está sendo injusto. Paulo diz que sua família foi os primeiros para o apunhalar. Mônica diz a Paulo que ele não pode falar daquela maneira com sua mãe. Irritado, Paulo pede que Mônica não se meta e que vá para sua casa. Mônica diz que espera que Deus perdoe Paulo e sai com o rabinho entre as patas. Silencioso, propõe a Augusto que cancele o casamento de Paulo e Mônica. Em troca, ele promete tirar a queixa que fez contra ele. Augusto responde que se deu conta que Esmeralda é muito importante para ele e, para se vingar, não irá cancelar o casamento. Paulo enfrenta Lorena e a acusa de ter armado tudo com seu pai e Dona Rita para os separar de Esmeralda. Muito cínica, Lorena nega todas as acusações do filho e manipula o boboca do filho. Paulo acaba acreditando nas mentiras de Lorena, que jura pela vida dos filhos que tudo que Rita disse é mentira. Augusto diz a Silencioso que agora mais do que nunca vai fazer o casamento entre Paulo e Mônica acontecer. Silencioso o chama de infeliz. Esmeralda vai ao lixão para ver Maria e Perla. Paulo e Mônica voltam a organizar tudo para seu casamento, que acontecerá em 2 dias. Esmeralda diz a Perla que o que mais queria é ser feliz com Paulo. Perla tenta apoiar a filha. Inês é interrogada, mas segue detida. Paulo procura Esmeralda em sua casa, mas não a encontra. Ele e Damião se cruzam e brigam. Esmeralda chega e separa a briga. Lorena sugere que Augusto aceite a proposta do Silencioso, mas Augusto responde que, se aceitar, terá o Silencioso para sempre o perseguindo. Paulo diz a Esmeralda que a odeia. Esmeralda enfrenta o babaca e diz que tem 1000 motivos para o odiar também. Damião e Paulo batem boca. Lorena diz a Augusto que não podem jogar no lixo a proposta do Silencioso. Augusto nega e diz que prefere encarar a batalha. Mariano diz a Paulo que ele precisa aprender a medir suas ações e o recrimina por ter armado um barraco na casa de Esmeralda. Mariano o chama de palhaço e Paulo se irrita. Paulo quase agride o irmão, mas são impedidos por Lorena e Augusto. Lorena vê Paulo machucado e Mariano pede que o irmão diga para a mãe o que ele aprontou. Por telefone, Inês liga para Esmeralda para que a ajude a sair da delegacia. Ela diz a Esmeralda que estão acusando injustamente de roubo. Mariano e Paulo batem boca e discutem feio diante dos pais. Lorena pede que eles parem e que não são Caim e Abel. Mariano diz que deveriam chamar um médico, mas para levar Paulo para o manicômio, e o chama de louco. Esmeralda pede ao advogado Osório que ajude Inês. Mariano volta a oferecer sua ajuda para Augusto, mas volta a receber insultos e humilhações do próprio pai. Inês promete a Esmeralda que passará a se comportar.
Esmeralda responde que já existe um advogado encarregado de seu caso, mas ela precisa saber que Dona Rita está mal no hospital. Inês se surpreende. Sexta-feira, 17 de novembro. Inês é liberada, visita sua avó e pede perdão pelo mal que fez a ela. Dona Rita responde que não existe nada para perdoar, pois ela está ali e isso é tudo o que importa. Esmeralda diz a Jacira que não gosta de ver Paulo sofrendo e que sabe que ele está atormentado. Ela diz que ela e Paulo estão unidos para sempre, que são seus filhos. Augusto se queixa com Lorena por seus amigos estarem o humilhando pela situação do silencioso. Mariano diz a Paulo que deve mudar de humor, pois irá se casar. Paulo responde que sente como se estivesse indo para o próprio funeral. Mariano diz que Paulo tem que se esforçar para amar Mônica. Paulo responde que precisa ser honesto com ela, pois reconhece a grande mulher que é, mas só pode gostar dela como uma irmã. Jacira diz a Paulo que Esmeralda não teve outro homem além dele. Paulo acusa Esmeralda e Silencioso de terem um caso. Jacira revela a Paulo que Esmeralda é filha do Silencioso. Paulo se surpreende. Jacira diz que a gata ainda não sabe disso e Paulo fica incrédulo. Lorena se surpreende quando Paulo diz que Esmeralda é filha de Silencioso. Domênico e Lupe oferecem um almoço especial para Virgínia e Centavinho. A verdadeira intenção de Domênico é descobrir onde Esmeralda está morando através do casal. Angustiada, Lorena diz a Paulo que Silencioso os odeia. Paulo diz que Esmeralda e Silencioso são parecidos e realmente deve ser pai e filha. Jacira diz a Esmeralda que ela não deve derrubar mais uma lágrima sequer por Paulo, pois ele está empenhado em se casar com Mônica. Esmeralda responde que não fará e deseja que Paulo seja muito feliz com Mônica. Domênico pergunta a Centavinho o endereço da gata. Centavinho diz que isso ele não sabe. Domênico fica furioso, já que ofereceu o almoço de graça e nem conseguiu saber o endereço da Esmeralda. Esmeralda tem pesadelos do casamento entre Paulo e Mônica. Augusto chega bêbado em casa e Lorena discute com o marido. No dia seguinte, Augusto e Lorena brigam e ele manda a esposa calar a boca e que já não a suporta mais. Lorena se zanga e diz que a cada dia que passa, perde mais sua família. Silencioso diz a Esmeralda que se sente muito mal por não ter cumprido a promessa de evitar o casamento entre Mônica e Paulo. Esmeralda responde que ele não tem culpa de nada. Paulo pinta Esmeralda e Lorena vê. Ela o chama de cínico por não esconder as pinturas que faz dessa maldita mulher. Paulo diz que não tem razão para esconder,